Glória a Deus, todos acharam? Gênesis 45, a partir do verso... Aleluias. A partir do verso 2 eu quero ler aqui com vocês. Glória a Deus. E levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviam. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai e seus irmãos. Não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Repete isso comigo. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Glória a Deus. Pode tomar teu assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Já vamos começar assim. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado e fale para essa pessoa: as suas escolhas, aleluias, irão definir, aleluias, o que você vai viver com Cristo ou sem Cristo, ou sem Ele. Amém? Glórias a Deus. Nessa noite, então, o Senhor falou comigo, confirmou quando o pastor Marcos passou aqui, que nessa história que nós já conhecemos, então eu não vou me deter, irmãos, a contar para você a história de José, porque eu sei que, se não todos, a grande maioria que já conhece, já ouviu muita pregação a respeito da história de José. Eu quero logo aplicar aquilo que Deus colocou ao meu coração a respeito disso. Sabemos que ele foi vendido por seus irmãos e que José passou por um longo processo. Aleluias. Um longo processo da onde ele é afastado da casa do pai. Diferente de algumas situações, José ele sai de um lugar da onde ele não queria ter saído. De um lugar aonde ele queria permanecer, que ele amava estar. E a Bíblia diz que, por inveja, aleluias, porque o pai o amava muito, os irmãos o vendem. Eles tramam algum plano, né? Quando olham José chegando. E eles vê José chegando e a Bíblia fala que eles falam: olha, lá vem o sonhador. Nós temos que achar algum jeito de matar ele. E logo o Senhor já começou a falar comigo, e eu já ouvi algumas vezes alguém falar isso. Mas eu não quero tirar a pregação de ninguém, mas eu quero dividir com você aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Muitas vezes a gente escuta, não fala o teu sonho, não comenta o teu sonho. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele colocou, aleluia, sobre o teu coração. O sonho que Ele te deu, você falando ou não, sim ou não. Mas o Espírito de Deus ministrou ao meu coração que o problema não está em você falar o teu sonho. O problema está em com quem você divide, aleluias, aquilo que o Senhor está te revelando do céu. Não por causa da outra pessoa, mas porque tem pessoas que não vão entender, não vão compreender o que o Senhor tem preparado para a tua vida. Agora, José, quando ele tem um sonho, logo ele vai repartir com os irmãos. Ao nosso olhar, os irmãos é para ser, vamos se dizer assim, o lugar, a pessoa confortável de você conversar e poder dividir os seus sonhos, sim ou não? Então era isso, de repente, eu conjecturando o que estava passando pela cabeça de José. Era aquele que ele queria ter por perto como amigos, os mais chegados. E ele divide aquele sonho que quem nunca teve um sonho, o qual esse sonho mexeu com você.
Sabe aquele sonho que você tem e quando você acorda ele continua falando contigo o dia inteiro? É como se você tivesse vivido aquele sonho. Eu imagino que José foi assim. E logo ele vai dividir com os irmãos e não vem a resposta do jeito que ele queria. Então, irmãos, tenha discernimento, tenha visão com quem você tem dividido aquilo que o céu tem revelado a você a respeito do que ele tem para a tua vida. Não porque você dividir vai parar o que Deus tem com você. Diga isso para alguém, não tem como parar. O que o Senhor revela do céu para acontecer da tua vida, você dividindo com alguém, você falando ou não, aleluias, o céu tem responsabilidade de no tempo certo te entregar. Amém? A Bíblia fala então que por este motivo e por ele ser muito amado pelo Pai, o filho muito amado pelo Pai, aleluias, os irmãos resolvem afastar José da casa do pai. E vendem ele então para a caravana de ismaelitas, enfim. José, a gente sabe que ele passa então por esses processos. De filho amado da casa do pai, ele é vendido para escravo. Imagina, você, aleluias, de filho amado, você é conduzido, é afastado e cai numa escravidão, numa realidade totalmente diferente daquilo do que você já tinha vivido. A Bíblia diz que mesmo assim, sendo escravo, ele está na casa de Potifar e ele se torna administrador naquela casa. Aleluias, pelo aquilo que ele carregava da parte de Deus. Então, de filho amado a escravo, de escravo a administrador. Lá naquele lugar ele é o quê? Caluniado, você conhece a história. Então, de administrador, José vira um prisioneiro, um preso. Aleluias, e a Bíblia vai nos falar que de preso, ele se torna governador. Vamos ver a vida de José nessa linha de tempo que eu acabei de falar com vocês. O processo que ele passou com Deus. Ele está passando por esse processo, como eu disse, não porque ele tinha planejado ou porque tinha sido da vontade dele. Mas a Bíblia diz que quando José está na prisão, o Senhor Deus, aleluias, ele dá um sonho a Faraó. Você conhece o sonho? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ele dá um sonho a Faraó. E este sonho, aleluias, é o sonho que muda a vida de José. Ele começa toda essa trajetória com ele sonhando e Deus mostrando para ele o plano que Deus tinha para a vida dele. Aleluias. E quando o Senhor vai cumprir esse propósito, também há um sonho para que José viva ele. Só que agora quem não está sonhando é José. Agora ele é aquele que decide o sonho. Passar o processo com Deus, irmãos, nunca é fácil. É dolorido. Aleluias. Nos esmaga, nos faz chorar. Nos oprime. Aleluias. Mas desse caminho que nós acabamos de ver, essa linha que nós acabamos de traçar junto, aleluias, a Bíblia, na vida de José, fez com que José amadurecesse. Talvez, aleluias, seria pouco, como os irmãos o colocaram, lá vem o sonhador. Aleluias, mas quando ele chega de frente ao Faraó, ele já não era mais só o sonhador. Ele era aquele que tinha intimidade com Deus, a ponto de discernir o sonho do Faraó. Aleluias, entenda que o processo que você está passando hoje, que tem te feito chorar, que tem talvez feito você lamentar, querer desistir, desanimar, aleluias, é o processo que está te moldando para que você viva, aleluias, o plano e o propósito que Deus tem para a tua vida. Nós acabamos de ler aqui que quando José está em frente aos seus irmãos, ele havia então passado por esse processo e já era governador do Egito. O sonho do Faraó era o quê? 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E como é bom os 7 anos de abundância, sim ou não? Como é bom estarmos na abundância quando tudo está bem, quando
chega a sobrar. Aleluias. A Bíblia vai dizer que José, quando está neste momento, nesses 7 anos de abundância, talvez ele chegue até a pensar que estava tudo já certo. Aleluias, pronto, já vivi tudo que eu tinha para viver. Já passei por prisão, já fui caluniado, já fui vendido, já fui escravo, agora estou aonde Deus queria que eu estivesse. Sim, aleluias, mas porém ainda havia algo que José tinha que acertar com Deus, da parte de Deus, dentro do seu interior. Porque a Bíblia vai falar que dentro do ano de abundância, antes de começar a escassez, José já tinha os seus 2 filhos, ao qual eu e você conhecemos. Manassés e Efraim. E quando Efraim nasce, o que José fala? Deus me fez esquecer de toda a aflição da casa de meu. Então José está dizendo, tudo que eu tinha de ressentimento, tudo que eu tinha guardado dentro de mim, aleluia, está certo, está tudo certo. Não sinto mais nenhum ressentimento a respeito de tudo que aconteceu no meu passado. Para José, estava assim até ele se dar de frente com os irmãos dele. A Bíblia vai dizer que quando chega o tempo de fome, e talvez nós pensamos, talvez não, vou afirmar isso. Nós pensamos que o tempo de fome não devia chegar nunca, sim ou não? Que o tempo de escassez não devia chegar nunca, que nós não devemos passar por essa linha de tempo assim, de um dia estar de filho amado para escravo, de escravo para administrador, de administrador para preso. Para nós, a nossa linha tem que estar sempre reta, tem que estar sempre tudo certo, tem que estar sempre no nosso pensamento. Aleluias. Mas o Senhor que sonda o coração e sabe aquilo que ainda tinha que ser consertado, que ainda tinha que ser reafirmado para que José vivesse o novo de Deus, para que ele vivesse um novo tempo, um novo início, aleluias, com Deus, era estar de frente a frente com aqueles que um dia o venderam, com quem ele amava, com quem ele queria estar junto, com quem ele tinha talvez feito planos para que a vida dele fosse uma comunhão junto com os irmãos. Para que talvez um dia ele fizesse planos de que iria casar com alguém do povo dele, iria ter filhos, eles iriam se sentar à mesa, família, aquela coisa, sabe? Talvez foram esses os planos dele. Mas quando José está no Egito, aleluias, em todo tempo nós vamos ver a mão de Deus livrando ele. Em todo momento nós vamos ver a mão de Deus junto com José. Eu acabei de falar isso. Em vários lugares ao qual ele teve, José não mudou a sua essência. Ele continuou sendo o mesmo. Nós não vemos José em nenhum momento reclamando, murmurando ou falando algo. Nós vemos José sendo o mesmo, aquele que ele chamou para ser feito em todos os lugares. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é o lugar. A essência é o que está dentro de você e aquilo que você carrega. José era o mesmo na prisão como ele foi no governo. Era o mesmo, aleluias, quando foi vendido a escravo e quando estava do lado do pai. Continuou sendo o mesmo, continuou confiando naquilo que Deus tinha. Quando ele se depara de frente com os irmãos, a Bíblia fala, nós acabamos de ler, que José chora. E que o choro dele é tão alto que lá da casa de Faraó dava para escutar. Aleluias, aí o Senhor mostra para José. Talvez tu pensava que estava tudo certo. Talvez tu pensava como tu disse quando batizou o nome do teu filho. Deus me fez esquecer de toda a aflição da casa do meu pai. Até ele dar de frente com aqueles que haviam feito ele sofrer no passado. E eu vejo que neste momento em que José chora, grita,
está de frente a frente com os irmãos dele. É um momento que é exclusivo. Somente José pode decidir, aleluias, o que fazer naquele momento. Tinha poder para prender os irmãos dele. Tinha poder para fazer dos irmãos deles escravos. Tinha poder e motivos para poder, vamos usar a palavra certa, se vingar dos irmãos dele. Aleluias, mas José agora, ele havia passado pelo processo. Ele havia entendido qual era o plano de Deus. Ele havia entendido que toda dor, que toda calúnia, que tudo que ele tinha passado nessa linha de tempo que nós traçamos da vida de José era para o propósito de Deus se cumprir. Porque o propósito que Deus tinha era maior. Maior que a dor de viver longe da casa do pai. Maior que a dor de ser vendido por aqueles que ele amava. O propósito de Deus é maior do que você está passando hoje. Do que está tentando te afastar da casa de Deus. O propósito de Deus, ele é maior. Aleluias, por isso que você tem passado por esse processo. Olha para a tua linha de tempo hoje. Eu não sei, eu estou falando da linha de tempo da vida de José. Mas talvez você também traçou essa linha de tempo. Também saiu da escravidão para a casa do pai, ou talvez também foi afastado da casa do pai, ou talvez também por um tempo você se afastou da casa do pai. O desânimo talvez te encontrou e você disse, não é para mim. Não vou mais fazer, vou abrir mão de departamento, vou abrir mão daquilo que Deus tem. Deixa eu te falar, aleluias, não é o lugar que vai mudar o propósito de Deus para a tua vida. Não é se indo para outro lugar ou, sei lá, se afastando que vai mudar o propósito que Deus tem contigo. Pode tardar um pouquinho, mas não vai mudar aquilo que Deus tem. Aleluias. A Bíblia fala que quando chega o momento em que José se revela aos irmãos, e que os irmãos entram em choque, como nós acabamos de falar, eu quero conjecturar e imaginar Deus olhando do céu e dizendo assim, José, é a tua decisão. O que tu decidiu, o que tu escolheu, libera aqui do céu a graça para ti. Se tu escolher perdoar, se tu escolher acolher, aleluias, eu libero. Estava nas mãos de José, assim como está nas nossas mãos. Uma responsabilidade que não é do Espírito de Deus. Não é de Jesus, não é nem do próprio Deus. É uma responsabilidade minha e tua. É uma responsabilidade minha de olhar e dizer assim, isso está me impulsionando para o propósito. Olha agora aquele que foi vendido, aquele que sofreu tudo isso que nós acabamos de falar, ele estava consolando os irmãos dele. No momento que ele dá de frente para aqueles que levaram ele a passar por todo esse sofrimento, a Bíblia diz que ele estava consolando. E sabe o que tem mais, irmãos? O que trouxe os irmãos deles ao Egito foi a fome, foi a falta de pão. Aí sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que José sustenta os irmãos com pão durante toda a escassez. Quando ele está de frente para Faraó, aleluias, a Bíblia vai falar que José, ele discerne o sonho que o Faraó tem. E a Bíblia diz que eles não só discernem o sonho, mas que também ele mostra para o Faraó o problema, mas ele também mostra para o Faraó uma solução. Você conhece pessoas que só trazem problema? Nós temos que ter visão e diferenciar aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Sabe por quê? Porque quando ele traz o discernimento do sonho, a Bíblia diz que ele fala para Faraó, vai ter 7 anos de escassez. Eu imagino que talvez Faraó, e agora o que eu vou fazer?
A Bíblia diz que logo após ele já fala, tu tem que ter um homem sábio, um homem de visão, que durante os 7 anos de abundância ele vai guardar trigo, ele vai guardar para a reserva, para que toda a nação não sofra e morra. Aleluias. Aí o faraó olha para José e fala assim, que homem poderia ser, se não tu, José? Porque em ti está o espírito de... Em ti está o espírito de... Aleluias. Enquanto tiver um José, meu irmão, fome e necessidade não vai haver. A Bíblia fala que teve 7 anos de escassez, sim. Mas tinha José com pão para sustentar. Um homem. Não, talvez dentro da tua casa há uma escassez de fome, de falta de pão, de falta de palavra. Aleluias, para aqueles que você ama, para a tua família. Mas se você é José, ao qual o Espírito de Deus está sobre a tua vida, não vai haver fome, porque o pão que você tem alimenta. O pão que você carrega, aleluias, é Ele quem vai trazer o sustento para dentro da tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua congregação, para o teu trabalho. Nós sabemos que a nossa vida, ela não é só em torno dessas 4 paredes. Nós temos pessoas também que não vivem dentro do mesmo propósito, que não vivem dentro da mesma realidade que a nossa. Mas eu, aleluias, vivo o que Deus tem para minha vida. Eu carrego pão. Enquanto você carregar pão, aleluias, a tua casa não perece. Não estou dizendo que não chega o tempo de escassez, infelizmente chega. O tempo que aperta, infelizmente chega. Sabe aquele tempo que a gente fica pensando no tempo das vacas gordas, como diz o ditado? Ele chega. Porém, se nós tivermos uma visão como a visão de José, se nós estivermos debaixo, aleluias, da graça do Senhor e o Espírito dele nos liberando discernimento, não há fome, não há escassez em tempo de crise. Em tempo que, aleluias, talvez para todos era para morrer. A Bíblia fala que os irmãos de José vão ao Egito por causa do pão, para que eles não morressem. A fome foi o que atraiu eles. A falta de pão foi o que atraiu eles para que Deus cumprisse o propósito dele com a vida de José. Aleluias. E mais, o propósito que Deus tinha com a vida de José não era só para mostrar para os irmãos deles que José era governador, ou que José tinha crescido, ou que José era mais que eles, ou que José era melhor que eles. Não, não era para isso. Era porque o Senhor havia de glorificar o nome dele através disso. Sabe por quê? A Bíblia vai falar que quando o tempo de escassez chega, acaba o dinheiro. Eles não têm mais dinheiro, o povo não tem mais dinheiro para comprar pão. Eles chegam em José e Deus libera uma palavra para a vida de José, quando ele está lá na frente de Faraó. Nós vamos juntar, vai ter trigo, mas nós vamos vender para o povo. A Bíblia diz que quando acaba o dinheiro, eles chegam a José e o que José fala? Então vocês tragam o gado, vocês tragam o que vocês têm. Aleluia. A Bíblia diz que por 1 ano o povo compra o trigo, compra o mantimento por causa do gado. Aí quando acaba o gado, o que José fala? Então agora vocês vão se tornar servos. Vocês vão trabalhar para receber o trigo. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo? É que Deus justifica José. Porque quando José, ele é vendido como escravo, ele é vendido pelos irmãos. Mas agora, de uma forma indireta, a escravidão que eu e você conhecemos, que o povo ficou 400 e tantos anos escravo, se inicia no tempo de escassez. Se inicia quando José é governador. De uma maneira indireta, não porque José queria fazer deles escravos, mas porque Deus estava justificando aquilo que ele havia passado.
Sabe por quê, irmãos? Porque os irmãos de José também tiveram uma escolha. Eu acabei de falar para você, nós estamos falando aqui das escolhas boas que José fez. E ele se tornou governador, com certeza. Mas como toda a história, ela tem dois lados. José fez a escolha boa. Se tornou governador, Deus justificou. Deus honrou, sim. Mas os irmãos de José também fizeram escolhas. E a escolha dos irmãos de José foi pelo mau caminho. E eu vou citar só um deles. A Bíblia fala que Judá, por um momento, não porque foi obrigado, mas ele decide sair da casa do pai e fazer a família dele. A Bíblia diz que ele se junta com uma mulher. Ele tem um filho. O nome desse filho é Er. Ele tem o segundo filho. O nome desse segundo filho, Onã. E ele tem o terceiro filho com o nome de Selá. Agora, a Bíblia vai nos mostrar e dizer que essa decisão de Judá, de sair da casa do pai, trouxe morte para dentro da sua casa. Porque a Bíblia diz que ele casa o filho dele mais velho, Er, com Tamar, sua nora. E a Bíblia fala que o que Er fazia naquele lugar era mal aos olhos do Senhor. E Deus mata Er. Aí, por tradição do povo naquele tempo, Judá casa sua nora com o filho do meio. E o filho do meio tem uma responsabilidade. Qual a responsabilidade, pastora? Da descendência por irmão morto. O filho do meio se nega a dar descendência por irmão morto. E por isso a Bíblia fala que o filho do meio também faz aquilo que é mal aos olhos de Deus. E o que Deus faz? Mata o filho do meio. E a Bíblia nos diz que Er manda sua nora de volta para a casa do pai. Os irmãos de José também tiveram decisões, também tiveram escolhas. E eu vou te provar mais na Bíblia que teve outras pessoas que também tiveram más decisões, que também fizeram más escolhas. E infelizmente o que encontraram foi a morte. A Bíblia diz que Noemi, em um tempo de fome na terra de Judá, sai do meio do seu povo, junto com a sua família, para Moabe. E o que ela encontra lá, pastora? Morte. A Bíblia fala que primeiro ela saiu do meio do povo, porque tinha fome no meio do povo. Ela encontra morte em Moabe, porque Moabe tinha aparentemente a sustância, tinha o sustento que ela precisava. A Bíblia diz que primeiro morre o marido, depois morre o filho, e o segundo filho morre, e ela volta sozinha, em luto, para o meio do povo. Entenda, aleluias, que as suas escolhas é que decide o plano que você vai viver. Mas, pastora, Deus não tem plano com a nossa vida. Ele tem, mas é a minha decisão. Aleluias. É quem vai, como é que eu posso dizer? É quem vai decidir. A minha escolha é quem vai decidir se eu vou viver esse plano ou não. Aleluias. O pastor Marcos leu o versículo hoje mais cedo. Decida entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Não coloque sobre Deus a responsabilidade que não é de Deus. Quem escolhe somos eu e você. Decida. Aleluias. Sabe aquele versículo que você tanto, que eu e você já decoramos uma parte dele? Aquele que Josué fala, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos vocês conhecem, sim ou não? Mas antes disso, sabe o que Josué está falando? Antes dessa parte, está falando pelo povo? Decida vocês. Se vão servir Baal, se vocês vão servir qualquer outro Deus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando agora, hoje é o tempo de decisão. Hoje é o tempo de escolha. Hoje é o tempo que Deus liberou e decidiu para que você escolha. Aleluias. Entre a bênção ou a maldição. Entre a morte ou a vida. E o que Deus está falando? Eu quero que você escolha a vida.
mas eu não posso tomar essa decisão por ti. Eu quero que você escolha a bênção, porque Ele quer liberar a bênção, mas Ele não pode decidir por você. Você imagina se José tivesse ficado com aquele ressentimento guardado. Eu fico imaginando, irmãos, o choro dele. A ponto de a casa do faraó escutar, você imagina a amargura que havia dentro do coração de José. E José achando que estava tudo bem. Aleluia, isso é quando nós liberamos e quebrantamos o nosso coração, para deixar o Espírito de Deus trabalhar e sondar e te mostrar e dizer, aqui ainda há uma raizinha pequenininha de amargura, tu não está enxergando, mas ela ainda atrapalha para te viver o meu propósito. Ela ainda está impedindo para que você, aleluias, viva o propósito de Deus. O pleno propósito de Deus. Eu não estou falando sobre fazer coisas, irmãos. Eu estou falando sobre você viver plenamente o plano que Ele tem para a tua vida. Glórias a Deus. E me chamou muita atenção quando o diácono Daniel estava orando aqui e ele falou, unidos com Cristo é uma coisa, mas unidos em Cristo é outra. É comunhão. É ser um corpo, é estar mais do que chegado, é quebrar barreiras e dizer assim, não me importa o que aconteceu, eu decido perdoar, eu decido esquecer para viver o novo de Deus. Aleluia, não importa o que aconteceu ali atrás, ou o que talvez ainda está acontecendo ou é recente. Não importa, o que importa é o propósito de Deus. O que importa é chegar lá, é viver os planos que Ele tem. Aleluias. As escolhas de José trouxeram ele ao propósito de Deus. E por causa dessas escolhas, não faltou pão em tempo de escassez. Por causa dessas escolhas, José se tornou governador. Por causa dessas escolhas, a descendência dele entrou dentro, aleluias, das tribos de Israel. Por causa dessas escolhas, irmãos, decida. Olha para quem está do teu lado e fala isso para essa pessoa, decida. Talvez você está escutando isso hoje e está lembrando aquilo que já estava guardado lá atrás, você já tinha deixado no esquecimento. Decida hoje liberar isso nas mãos de Deus. Decida hoje, aleluias, a entregar e dizer assim, Senhor, não quero que isso pertença a mim. Eu não quero viver isso, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver o plano que Deus tem para minha vida, para minha casa, para o meu casamento. Decida. Talvez, irmãos, e eu vou falar isso com propriedade, porque foi algo que eu vivi há pouco tempo. Talvez é um trauma que você carrega até hoje. Qual que era o teu trauma, pastora Raine? Engravidar. Algo tão simples, algo tão simples, não queria. Não podia ouvir falar essa palavra. Não quero. Por quê? Porque tu não queria gerar, pastora? Não. Porque o que eu vivi lá atrás, eu achava que estava tudo até eu engravidar. Até Deus me fazer gerar de novo. E me fazer lembrar de coisas que eu passei há 17 anos atrás. Aleluia. E foi o momento que Deus olhou para mim e falou, estou esperando a tua decisão. O que tu decide? Deus, a minha decisão, por um bom tempo, era que eu não queria viver isso de novo. Era que eu não queria passar por isso de novo. Deus, o Senhor sabe que eu tinha pegado. Eu falava assim, não encosta na minha barriga, não olha para minha barriga, deixa minha barriga. Aí Deus falou para mim, eu quero gerar. Para gerar vida em ti. Para liberar, aleluias, a tua vida desse trauma. Decida hoje a entregar nas mãos dele. Porque eu vou te falar, meu irmão, pode passar tempo. Se o Senhor precisar te colocar de frente com aquilo que um dia te machucou. Para que você tome a decisão para viver o propósito dele. Não adianta você falar que foi o diabo que trouxe de novo aqui. Não foi. É Deus.
trabalhando na tua vida. É Deus querendo te transformar e querendo fazer de você, aleluias, um governador. Como assim um governador, pastor? Assim, aquele que governa a sua vida. Aquele que olha para dentro de si e fala assim, eu governo e a minha decisão é amar. Eu governo e a minha decisão é perdoar. Eu governo, então a minha decisão é como o nosso pastor pregou. Não viver só de fachada. Não adianta de nada, irmãos, eu subir aqui e fazer um gritirio. E falar isso e falar aquilo. Mas não viver. Eu falar sobre perdão e não perdoar. Eu falar sobre amor e não amar. E eu estou falando do amor de Cristo, não estou falando do amor limitado a nós, não. Porque o nosso amor limitado a nós é eu amo quem me ama. Eu amo quem está junto comigo. Esse é o nosso amor lógico, vamos se dizer assim, do ser humano. É óbvio que eu amo Lohan. Meu filho. Amo o Caian, amo a Brenda, amo o Caleb, amo a Caiane, amo a Emily, amo... exemplos, tá? Eu amo todos. Só estou dando exemplo. Mas eu estou falando de pessoas que estão sempre perto de mim. Que estão sempre junto comigo. A Duda, a Ana, que estão sempre junto comigo. A Edna está um pouquinho longe, mas a gente continua a mesma coisa. Aleluia. A Alexia, a Tef, são pessoas que estão sempre próximos a mim. Isso é fácil. Aleluia. Eu estou falando do amor de Deus. Aquele amor que, mesmo que você olha assim e diga... eu decido amar. Decida. Porque isso é o que vai estar dentro de você. Não o que vai estar na outra pessoa. Foi isso que Josué decidiu. José decidiu. Ele olhou e disse assim, vocês me venderam, mas foi Deus. Não deu nem o mérito aos irmãos dele ainda. Foi Deus que me mandou na frente, para que a descendência não perecesse. Para que uma nação toda não morresse. Olha o tamanho do plano de Deus. Talvez essa história que você está vivendo hoje, esses traumas que tem carregado, você diz assim, eu nem merecia passar por isso. Não merecia mesmo, mas o plano de Deus é maior daquilo que você merece, daquilo que você precisa. O plano que Deus tem é maior e melhor. Sabe que tem uma coisa que nos confronta, é viver a dor. É viver aquilo que a gente não quer viver, é viver aquilo que a gente não tinha planejado viver. Mas deixa eu te ser bem sincera, ninguém é moldado e ninguém amadurece no conforto, irmão. Se não te amassar, se não te confrontar, se não mexer com a tua estrutura aqui dentro, me desculpa, você não está sendo moldado. Não tem o Espírito de Deus trabalhando para que você amadureça para viver o plano de Deus. Não tem. Se está confortável, irmão, tem algo faltando aí. Eu quero que você entenda para que você saia daqui hoje com outra visão. Aleluias. Quando acontecer, o que Deus tem ministrado muito comigo nesses últimos tempos. Quando acontecer essas situações assim que é para te tirar do controle, para te dizer assim... Vou pedir 5 minutos, você vai olhar, você vai dizer assim, não vale a pena. Não vale a pena pedir 5 minutos, não quero 1 minuto longe dele, deixa ele aqui. Tá bom assim, tá ótimo assim, tá moendo, tá me doendo, tá. Mas eu tô vendo o plano dele. Eu tô vendo o propósito dele. Tá doendo, tá, mas eu sei que eu tô aqui. Nessa prisão, talvez, ou dentro de uma cisterna, talvez, é porque ele tem um plano comigo. Não está confortável? Não está. Aleluias. Mas você está no caminho, na linha traçada, para o plano de Deus. E eu vou encerrar agora, aleluias, que eu quis ministrar hoje, assim, a minha oração hoje para Deus foi, Senhor,
Eu quero que o Senhor, nessa noite, me ensine a ministrar de uma maneira em que eu não quero que... Como é que eu posso dizer? Eu falei assim, eu sei que o Senhor está dando uma palavra que traz o confronto. Me confrontou também muito quando eu escutei isso. Mas quando o Espírito de Deus falou isso comigo. Mas eu quero que o Senhor me ensine a ministrar isso em amor, Deus. Sabe por quê? Porque às vezes Deus ministra alguma coisa ao nosso coração, na nossa vida, e a gente pensa que é só despejar, é só falar. Eu disse, Senhor, me ensina a ministrar, a falar isso com o teu amor. Porque eu quero que os meus irmãos entendam que eu não estou falando porque eu quero jogar indireta para alguém, ou porque eu quero, sabe? Eu quero que isso saia de uma maneira que é o Senhor falando. Que se está passando por isso, se está vivendo isso, é porque o Senhor tem um plano. O Senhor tem um projeto, mas que isso vai depender da escolha que eles vão fazer hoje. Aleluias. E o Espírito de Deus falou para mim, então hoje tu não dá um gritinho. E eu disse, amém, não vou gritar. Eu quero falar e eu quero que saia, se a minha voz tiver que sair com um som de amor, para que nós venhamos entender o teu plano, o teu projeto, se encaixar dentro dele, para mim tá perfeito, Deus, trabalha do teu jeito, da tua maneira, nos une, nos transforma, faz o que é da tua vontade, do que é agradável a ti. Aleluias. E o Senhor falou para mim, então, deixa eu te moldar e faz do meu jeito. E quando o diácono Daniel estava orando aqui, Deus ministrou algo ao meu coração e eu quero te convidar a se colocar de pé. Foi bem simples, bem rápido, para que nós possamos entender. Mas o que Deus ministrou ao meu coração hoje é te fazer um convite. Qual o convite, pastora Raine? Você quer escolher hoje? Viver unidos em Cristo, de verdade. Você quer escolher hoje? Olha para quem está do teu lado aí e pergunta para essa pessoa, você quer escolher hoje? Viver unidos em Cristo, na comunhão do corpo, em amor, em comunhão. Não, sem seta disso e daquilo. É a comunhão do corpo, sabe, o dividir, a comunhão, o partir do pão, aquela coisa de ser amigo, de ser chegado, de ser irmão. Eu quero que você pegue essa pessoa por essa mão. Me ajudem aí, quem puder afastar um pouquinho de cadeira aí, nós vamos fazer. Então, quem decide isso, vem aqui para frente. Quem decide hoje que eu quero viver essa comunhão? Eu quero, Deus. Eu quero viver a verdade desse unidos em Cristo. Glória a Deus. Vem aqui para frente. E nós vamos simbolizar essa aliança. Vem, vem. Pode dar a mão para quem está do teu lado e faz um círculo simbolizando essa aliança. Eu vou descer também, porque eu também quero viver.